Amigos do Saúde Digital, vamos trazer para você hoje uma startup que tem se destacado no cenário aqui das Health Techs no Brasil. A startup que traz uma melhoria, uma melhor experiência na jornada do paciente com doenças crônicas. E quem vai explicar isso para a gente é o Vitor Navarrete. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado pela sua participação. O Vitor está remoto, está online, mas você é muito bem-vindo aqui, Vitor. E queria começar, como sempre peço, para você falar um pouquinho do seu background. Você é autor de livro, teve muito tempo na ACE, que é uma importante corporação que trabalha com inovação, com startups. Seja bem-vindo. Conta um pouquinho do seu background para a gente. Obrigado, doutor Lorenzo, amigo ouvinte, muito bom estar aqui com vocês, contar um pouquinho da história da Lincoln, dando alguns passos para trás aqui na minha história. Minha história começou com meus avós. Meu avô veio fugido da guerra da Espanha, é alguém que empreendeu desde que chegou no Brasil. Ele não tinha dinheiro para poder sobreviver aqui nas nossas terras, ele morou um tempo na rua. E aí a história dele é muito longa, mas ao passar dos anos ele sempre empreendeu por onde ele passou e ele acabou perseverando na vida. E meu avô foi uma pessoa que sempre me ensinou o valor do empreendedorismo. Desde muito pequeno, ele me orientava, me botava no colo dele e falava: olha, você precisa encontrar sempre o seu próprio caminho, a sua própria verdade, né? E eu cresci muito com isso. Eu era aquele aluno que durante o ensino fundamental eu comprava brinquedo ali no camelódromo de Goiânia, né? Eu sou natural de Goiânia. Eu comprava um brinquedo ali, vendia para os meus colegas. Então eu sempre tive essa característica. Meu tio trabalhava numa indústria, eu pedi para trabalhar com ele quando eu tinha 10 anos de idade. Então eu sempre tive essa característica de querer empreender. Na faculdade, eu sou formado em engenharia de produção, né? Na faculdade eu vi que a engenharia é uma grande crítica que eu faço, inclusive, a engenharia no geral, né? Ela te forma para ser empregado de alguém. Eu via meus amigos, os meus colegas, indo para os programas de trainee e eu tentando ali empreender, abrir minha primeira empresa com 20 anos de idade. Tentei depois empresas de tecnologia de diferentes segmentos, uma no segmento automotivo, uma outra startup ali no segmento de empregos, né? E aí, nessas, eu acabei sendo contratado pela ACE, fazendo uma longa história ser curta aqui. A ACE é uma empresa de tecnologia, uma empresa de inovação, um micro VC de startups, faz investimento e aceleração de empresas de pequeno porte e empresas maiores. Eu fui contratado para fazer toda essa jornada e acompanhar startups, fazer o investimento nas startups de segmentos diferentes da economia. Cheguei a sair da empresa, fui contratado pela 99 para fazer a expansão da 99 no Centro-Oeste. Depois eu voltei e retornei a ACE para poder liderar a spin-off, que hoje se chama Cortex, que é uma consultoria de inovação, que ajuda empresas como a AstraZeneca, a Natura, o Google, BTG Pactual, empresas da velha economia a se inserirem na nova economia, inovando no seu modelo de negócio, dentro de casa, para fora, novas soluções. A gente participou de mais de 100 projetos de inovação, até que então a gente escreveu um livro que se chama Transformação Radical. O livro foi best-seller 2 vezes, e esse livro conta ali todos os passos que a gente fez com empresas, startups, né? Como é que a gente conseguiu fazer com que essas empresas crescessem mais rapidamente, e também empresas maiores, todos os modelos, os frameworks, como é que foi esse trabalho. E é muito legal porque a gente conseguiu impactar muitos empreendedores e intraempreendedores dentro dessas empresas. E cá estou na Lincoln agora, com uma equipe sensacional, uma equipe pequena, né, desde a nossa fundação em 2021, mas uma equipe que está super motivada em fazer a diferença no mercado da saúde. Excelente, cara. Vamos entrar então na Lincoln. Antes de perguntar qual dor que a Lincoln ataca, eu vou ter que te perguntar o nome. O nome é super peculiar, né? Lincoln. Por que vocês escolheram esse nome? O que ele significa? Tem uma estratégia de marca por trás, de branding, né? É muito comum a gente ver na área da saúde, principalmente, nomes de pessoas
como o nome da solução ou o nome da empresa, Alice, Isa e outros, né? E a Lincoln, ela tem um significado, em inglês ela significa Life in Control, ou a vida sob controle. Esse nome surgiu depois que a gente entrevistou mais de 100 pacientes no Brasil, de regiões diferentes, de classe social completamente diferente. A gente chegou a conversar com pessoas que moravam no Alphaville, em Campinas, até pessoas que são moradoras do Vidigal, para entender as dores do mercado, o que elas sentiam quando se falava em saúde, né, o acompanhamento da doença, a saúde delas também, quais eram as dificuldades que elas passavam, e aí a nossa conclusão, o que era padrão, era que essas pessoas não tinham controle sobre a sua própria saúde. E aí, ao pensar em branding, né, a gente começou a, como é que a gente consegue entregar dentro do nosso nome um pouco dessa história, né, de resolver, de ajudar a dar controle para a vida dessas pessoas. Foi que surgiu o Life in Control, muito Bem inspirado legal. no que é a Livongo. A Livongo, que é um dos nossos benchmarks nos Estados Unidos, é um unicórnio grande que faz terapias digitais para pessoas que têm diabetes, hipertensão. Livongo significa live longer. Então a gente se inspirou um pouco neles para poder criar o nosso nome do lado de cá. Perfeito, cara. Bem legal, bem bacana. Aqui muitos empreendedores ouvem a gente aqui, estão acompanhando nosso podcast, que está no YouTube, em várias plataformas de podcast. Isso é uma boa dica, né? De como vocês construíram o nome para fortalecer a marca. Branding, isso é, meu amigo, você que está escutando a gente, invista nisso. Isso é, o valor de uma empresa está muito na sua marca. Então, bem legal a sua história. Vamos lá. Lincoln, qual a dor que ela ataca? Qual o problema vocês estão resolvendo, Vitor? O problema principal é acesso, Lourenço, desculpa. O que a gente viu é que esse paciente, quando ele busca o sistema de saúde, ele não sabe por qual porta ele entra, né? E geralmente ele entra pela porta errada, ele bate na porta lá do pronto-socorro, é a porta mais cara, e ele tem uma super dificuldade em navegar no sistema de saúde como um todo. Quando a gente pega, por exemplo, o paciente crônico, o crônico ele é crônico 24 horas por dia. Então ele tem necessidades todos os dias, o tempo inteiro. Várias situações acontecem com ele que, ao acontecer a situação, ele não sabe a quem recorrer exatamente. E ele tem aquela dificuldade. Será que eu vou pro consultório do meu médico? Será que eu vou pro hospital? Agora com a telemedicina, se eu tenho um plano de saúde, como é que eu faço para poder conversar com aquele especialista? Então existe uma falta de acesso muito grande e uma falta de orientação para aquele paciente. Quando a gente começou a Lincoln, a gente começou focando muito no tratamento de pessoas que já tinham o diagnóstico de alguma doença crônica, principalmente diabetes e hipertensão. Então esse foi o nosso público-alvo de início, dando acesso, dando uma coordenação do cuidado, como a gente chama aqui, para que essa pessoa, quando ela tivesse algum evento, uma situação de saúde, né, por exemplo, uma cãibra, uma alergia à medicação, ou simplesmente ela estava dormindo mal, estava com nível de estresse muito alto, a gente conseguia ali atacar o problema antes que esse problema se tornasse um problema maior. Então, eu posso até te explicar um pouquinho mais do que a Lincoln faz, mas na prática o que a gente faz hoje é dar acesso às pessoas para que elas consigam ter uma orientação melhor e elas consigam melhorar a saúde delas. Sensacional. E é uma dor muito grande no mercado, né, Vitor? A doença crônica DCNT, doença crônica não transmissível, é o grande Pareto do sistema de saúde, né? 20% do público consome quase que 80% dos recursos. Daí você vê, né? Você pode falar, mas só 2 doenças, diabetes, hipertensão, existe mercado para tudo isso? Sim, porque são doenças crônicas e quando bem cuidadas, quando bem geridas, quando bem controladas, você consegue ter excelentes desfechos com as terapias, com os protocolos que existem atualmente disponíveis. Então, investir em doença crônica não transmissível é maior sustentabilidade do setor de saúde, é melhorar desfechos
em quem você consegue melhorar, né? E depende muito da participação do paciente, depende muito do paciente estar engajado nesse tratamento dessa doença que, quando diagnosticada, vai acompanhar esse paciente até o falecimento dele. Então, diante desse preâmbulo aqui que eu fiz das doenças crônicas não transmissíveis, eu queria que você explicasse como vocês atuam, como a Lincoln ajuda o paciente que tem diabetes, hipertensão, e eu tenho certeza que está no radar estender para outras doenças crônicas. Então vamos lá. A Lincoln hoje ela tem duas grandes soluções. Uma é uma solução assistencial, então a gente tem um time multidisciplinar próprio atendendo esses pacientes. O cliente nosso é a empresa. Então a gente atende a empresa, o RH ou a medicina do trabalho, onde a empresa quer fazer um trabalho de gestão de cuidado para com o seu colaborador, para, obviamente, trazer saúde para ele e melhor produtividade, mas também reduzir o custo de saúde, principalmente o custo de sinistralidade, mas também outros custos escondidos, como o absenteísmo, tá? Então, essa é a nossa solução de serviço de saúde. Nós temos linhas de cuidado para hipertensão, diabetes, obesidade, saúde mental, estilo de vida, entre outros, gestantes, entre outros. Do outro lado, isso foi um movimento muito recente, tá? Isso foi a partir de janeiro deste ano. A gente viu um movimento do próprio prestador de serviço e a operadora de saúde começar a criar as próprias linhas de cuidado para poder atender o seu próprio paciente. O que a Lincoln fez foi começar a fornecer tecnologia, a tecnologia que a gente usa com o nosso paciente e com o nosso time de cuidado, validada ali com eles em situações completamente diferentes que a gente já teve, passando essa expertise e tecnologia para eles como um SaaS, um Software as a Service. Ou seja, esse prestador ele aluga a nossa tecnologia, o aplicativo do paciente, com todas as integrações que ele tem e o sistema de monitoramento para o time clínico, para poder monitorar a própria população sem a interferência da nossa gestão de saúde populacional que a Lincoln faz, né? A nossa estratégia que a gente tem dentro do nosso time de saúde multidisciplinar. E aí o operador de saúde, ele coloca os seus protocolos dentro das nossas ferramentas para poder fazer a sua gestão de cuidado. E aí o que é interessante, Lourenço, nesse movimento, a Lincoln cresceu bastante ali, os nossos principais indicadores ali de negócio, né, as nossas métricas de negócio cresceu bastante depois que a gente fez esse movimento, um movimento que a gente coloca aqui dentro do nosso universo de startups, um pivô, né, um dos pivôs que a gente fez, uma mudança ali de rota da nossa estratégia e que vem se mostrando bastante promissora. Então, são as duas soluções que hoje a Lincoln tem. Tá bem claro. Na primeira solução, você entrega tecnologia e um pacote de gestão associado. Você terceiriza quase que todo o serviço de continuidade do cuidado. A palavrinha, esse termo que você usou aqui no começo do podcast. Então, você chega para uma operadora ou chega para uma grande empresa que precisa diminuir a sinistralidade para pagar menos na renovação do seguro dela, do plano de saúde dela, ela contrata a Lincoln e a Lincoln oferece todos os serviços de continuidade do cuidado desses pacientes crônicos, visando uma maior adesão do paciente ao tratamento, aos protocolos. Com isso, ele tem menos consequências deletérias, nocivas da doença que ele tem. Beleza? Teve um pivô, uma pivotagem, agora vocês passam, toma aqui a minha tecnologia e faz você vai fazer a gestão. Eu vou te dar aqui todo o suporte tecnológico, mas a camada de serviço, de operação, está com você, empresa, que eu acho que também é mais plano de saúde, concorda? É o plano de saúde que olha mais para essa segunda solução sua, depois da pivotagem? O que vem aparecendo mais para nós é o prestador de serviço, a clínica, o hospital, que atende o plano de saúde, mas serve também para aquele plano de saúde que tem um time de coordenação de cuidado e que quer fazer um trabalho diferente para reduzir a sinistralidade. O cabelo que está pegando fogo, aqui a dor é do plano de saúde, que, enfim, a gente vive a pior época da história da ANS, dos números da ANS, que mostram um prejuízo gigantesco, aí, margens bem apertadas dos planos de saúde, e eles precisam fazer alguma coisa diferente, porque fazer o que
já é feito agora, sem inovação, é a receita mais rápida para o fracasso, né? Então as Perfeito. operadoras estão se movimentando nesse sentido também. Pessoal, você que está aqui nos acompanhando, talvez você possa pensar, mas quais são as funcionalidades desse produto? Será que é a mensagem no WhatsApp? Será que é um lembrete, uma notificação, tal? Nós vamos falar disso, mas nós vamos deixar isso para um segundo momento, porque isso não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é a gente destrinchar essa estratégia. O que está por trás disso? É onde que está o legal, e ainda mais falando com o Vitor, que é um autor de livro, trabalha com inovação. Então, eu queria destrinchar essa estratégia, porque esse é um mercado muito interessante no setor de saúde. Vamos lá, ô Vitor. Eu vou te contar um caso aqui. Certa feita, lá no começo da SD Conecta, eu fui vender uma solução de educação para uma faculdade. Aí eu falei assim, os seus alunos precisam de ter conteúdo sobre medicina digital, não precisa? Ele falou, precisa. Então, por que você não aluga aqui a minha plataforma e o meu serviço que eu entrego aqui para você a medicina digital? Aí sabe qual foi uma resposta muito boa que ele me deu? Ele falou assim, meu amigo, se eu te compro isso, eu tô dando um atestado de incompetência. Eu vou terceirizar o meu core business, o meu core é ensinar para o aluno. Se eu estou comprando uma solução de um terceiro, eu estou atestando a minha incompetência. Eu falei, caramba, interessante, deixa eu... Larguei mão de vender esse produto, porque é muito difícil. Eu acho que no futuro a gente vai ter até mais isso nas instituições de ensino, dela comprar de fornecedores algo que ela não pode oferecer. Mas hoje, isso era lá 2018, estava muito incipiente. Onde que eu quero chegar? Quando você me fala do seu primeiro modelo, em que você vende tecnologia e a camada de serviço, quando você chega isso para uma operadora, é mesmo que ela é quase a mesma coisa. Eu estou atestando a minha incompetência. Isso quem está fazendo sou eu. Eu que deveria estar dando esse suporte. Eu estou terceirizando para uma empresa o que eu não consigo fazer e talvez... Nessa sua pivotagem, você toma aqui, a tecnologia, você não é uma empresa de tecnologia, eu sou. Agora, a camada de serviço, você faz porque você tem que evoluir para isso. Você não pode ficar dependendo de um terceiro, né? E aí você me conta que, bem legal a gente destrinchar isso, que quem está pegando isso não são as operadoras, são os prestadores da operadora. Mas por que os prestadores dessas operadoras estão preocupados com isso, sendo que eles ganham por fee for service? Porque a gente tem um avanço, e um avanço rápido, para a medicina baseada em valor. E se o prestador não acrescentar essa camada de serviço no que ele entrega, ele vai perder competitividade e provavelmente vai ser trocado por um que presta esse serviço. Feito esse panorama, comenta aí para mim agora. Matou a pau. Essa foi a nossa conclusão no final do ano passado. Para a gente vender serviço de saúde, Lorenzo, o ciclo de vendas ele é muito extenso. O nosso público-alvo sempre foi o corporativo. O corporativo não tem essa competência de saúde e não tem competência de tecnologia também. Então, uma proposta que encaixa muito bem para esse tipo de público. Mas eu preciso fechar um número muito grande de empresas para eu conseguir ter uma base relevante de pacientes monitorados. Quando a gente vai para o prestador de serviço, a competência core é atender paciente, mas não é ter produto, ter bons produtos. E aí foi aí que deu o clique na gente, principalmente após a lei da telemedicina. A gente começou a ver que o próprio prestador começou a procurar tecnologias para poder escalar a sua própria prática médica, para atender um número maior de pacientes, resolvendo o problema do seu cliente, que é ali o plano de saúde, e até em alguns casos, no caso privado aqui, ajudando o seu paciente a ter um melhor desfecho clínico. Inclusive aplicando medicina baseada em valor. A gente tem um cliente, por exemplo, que ao adotar tecnologias da Lincoln, ele mudou o seu modelo de negócio. Ao invés de cobrar por consulta, ele cobra o tratamento. Ele fala o seguinte, olha, você agora está no tratamento de diabetes, você vai me pagar R$300 por mês e tem consultas ilimitadas. Pode entrar no chat, pode conversar com um nutricionista nosso, um enfermeiro, um psicólogo, um médico. Eu vou te assistir durante esse período, durante todo o período do tratamento. E aí o pagamento vai ser uma mensalidade, né? Então, tudo isso é possível e a nossa estratégia agora é justamente o que você comentou, é dar a ferramenta
para potencializar o trabalho deles, e aí, por consequência, obviamente, a gente consegue ampliar a nossa base monitorada e, obviamente, aprender muito, né? Por exemplo, com o nosso primeiro modelo de negócios, a gente atendia síndrome metabólica, puramente síndrome metabólica. Agora, eu tenho casos onde cliente nosso, prestador de serviço, criou linha de cuidado para TDAH, criou linha de cuidado para saúde da criança, linhas de cuidado para idosos, onde, por exemplo, dentro da ferramenta, a gente consegue colocar a figura do cuidador. Então, ele vende por uma instituição de longa permanência que tem um enfermeiro lá na ponta, e esse enfermeiro, dentro do aplicativo dele, tem acesso a todos os pacientes que tá dentro da instituição, e ele tem todo o checklist dentro das linhas de cuidado, que são linhas de cuidado diferentes, que aquele enfermeiro consegue seguir e ter uma melhor gestão lá na ponta sobre o seu paciente, né? Então, nosso trabalho é esse, é dar escalabilidade e maior eficiência para esse prestador de serviço. Bem interessante, Vitor. E conta para mim, define melhor essa persona. Quem é o seu cliente da sua solução atual após a pivotagem? São clínicas? De que tamanho? São hospitais? Dá um panorama aí pra gente. Bom, primeiro, tem uma pessoa que é o profissional médico empreendedor, tá? Então é um perfil bem específico, que é aquele médico que está antenado em novas inovações, ele quer ampliar o seu range de atendimento, ele já tem clientes ali na ponta que são operadoras de saúde, muitos casos aqui que a gente vê, ele já tem uma lista de pacientes para serem monitoradas e ele não tem tecnologia para poder fazer esse monitoramento. E por outro lado, aquele que atende direto o privado, né? Ele quer levar mais fidelização para o seu paciente através de novos modelos de negócios, e aí a Lincoln ele serve para isso. São clínicas, desde clínicas pequenas que a gente tem aqui, até centros médicos maiores, e hospitais que fazem medicina do trabalho, medicina ocupacional, que tem o seu próprio time de cuidado, mas não tem tecnologia para poder conseguir monitorar um número relevante de pacientes. Perfeito, cara. Bem legal. Vamos apresentar a proposta de valor aí para essa persona, né? Para essas personas que você menciona. Deixar isso mais claro. O médico, o empreendedor, e aí tá cheio. Depois desse podcast aí, eu acho que a Lincoln vai fechar alguns contratos aí, se Deus quiser, em Vitor. Depois você vai ter que deixar o contato, como entrar em contato com vocês. Mas vamos lá. O médico empreendedor. Clínicas, policlínicas e hospitais que prestam serviços de cuidado, né? Por que é interessante uma solução igual a Lincoln? Porque ele passa a trabalhar numa esfera que ele passa a não ser apenas transacional de consultas, né? Ele começa a navegar num sistema que foge do fee for service. Então, quando você fala que esse seu cliente, ele parou de cobrar por consulta e agora está cobrando um pacote, um bundle, né? Me paga R$300 por mês que eu cuido de toda a sua sinistralidade da sua carteira aqui. O que esse médico, essa clínica, essa policlínica, esse hospital, por que eles estão fazendo isso? Porque, primeiro, ele consegue ter uma receita previsível. Ele consegue cair ali todo mês R$300, que ele sabe que ele pode contar com aquele dinheiro. Receita previsível, em teoria, costuma ser melhor que uma receita não previsível, porque você tem maior previsibilidade de caixa para tomar as suas decisões. E segundo, ele traz uma proposta de valor interessante para a fonte pagadora, que é o plano de saúde. Por quê? Porque ele está dividindo o risco com o plano de saúde. Ele está falando assim: se eu não cuidar bem desse paciente com diabetes, se eu não cuidar bem desse paciente com hipertensão, esse paciente vai descompensar, ele vai gerar muitas consultas, muitas internações, e eu que vou pagar esse excedente. Então, me paga esse valor aqui, porque a responsabilidade de cuidar bem dele agora é minha. Então, você percebe que o prestador de serviço, ele passa a ter um interesse muito mais forte no desfecho
do que quando ele está no fee-for-service. Então, eu acho bem interessante a solução da Lincoln, Vitor, porque ela vem de encontro a uma necessidade atual do mercado de saúde, que é trazer soluções para um sistema que é insustentável. Cuidar de paciente crônico no fee-for-service é insustentável. Que você acha do que eu coloquei aqui? Não, tá perfeito. E é uma história que é boa para todo mundo, né, Lorenzo? A gente tem, primeiro que é bom para o paciente. O paciente ele melhora a saúde dele. A gente tem vários casos aqui de, por exemplo, há um grupo de pacientes que reduziu em 2,1 pontos percentuais a hemoglobina glicada em 3 meses, fazendo esse trabalho de prevenção, com acesso a esse time multidisciplinar. Casos onde a gente conseguiu reduzir mais de 70% os picos hipertensivos. Isso tudo vai se refletindo no risco de saúde que ele tem. E então uma história que é muito boa, especialmente para o paciente, é excelente para o empregador, se aquele paciente estiver empregado, obviamente, né? Porque a gente tem um caso aqui, por exemplo, com um dos nossos clientes, onde esse cliente reduziu em 44% as faltas com aquela população que estava monitorada. Então, imagina, a produtividade é proporcional, né? Aumenta de forma proporcional. Para o plano de saúde, você tem uma redução importante. A gente tem um caso aqui de redução de mais de 30% na sinistralidade, fazendo coordenação de cuidado com uma população específica. E é bom para o prestador de saúde, para o médico, porque ele está conseguindo gerar valor para o seu cliente, que é a operadora de saúde, e ou para o seu paciente, porque está melhorando a saúde dele. Isso cria fidelização. Esse paciente ele vai te recomendar depois, olha, o médico tal tem ferramenta, ele te acompanha, para mim foi muito bom, perdi peso, controlei minha diabetes, então tudo isso gera valor, é uma história que gera valor para todo mundo. É bem legal mesmo. E deixa eu te perguntar aqui, fala um pouquinho das funcionalidades agora. O que? São mensagens via WhatsApp, são notificações. Na verdade, o que vocês usam, o que tem dado certo para vocês engajarem esse paciente? Porque o comprometimento do paciente é fundamental para que todos tenham sucesso. Porque se a ponta que é o paciente não for considerado, meu amigo, tudo vai por água abaixo. Aí pode ser fee-for-service, pode ser banda, pode ser o que for. Se o paciente não tiver comprometido, ter conhecimento, ter esse autocuidado, os desfechos serão muito piores. Como que vocês fazem para engajar esse paciente? Olha, essa é uma pergunta que tem várias respostas, mas deixa eu falar um pouquinho do produto, depois a gente termina com a parte do engajamento. A gente tem três grandes elementos. Primeiro, o aplicativo do paciente. Dentro do aplicativo do paciente, aparece a linha de cuidado que ele está inserido, tá? E essa linha de cuidado é modular. Se eu sou diabético, por exemplo, vai aparecer para mim aquelas atividades que eu preciso cumprir. Essas atividades que estão dentro da linha de cuidado, elas são atividades padronizadas e customizadas para o Vitor. Então, por exemplo, o profissional de saúde ele vai inserir o Vitor dentro da linha de cuidado do diabetes, mas descobre que o Vitor ele tem um medicamento específico que somente o Vitor vai tomar. Então ele consegue colocar essa única atividade para o Vitor para ficar dentro daquela linha de cuidado que o Vitor vai seguir. Dentro do app, o paciente tem integrações para pegar passos, atividade física de forma automática, sem que ele tenha que colocar manualmente a informação por lá todos os dias. Então basta ele estar com o celular no bolso dele, ou ele ter um relógio inteligente específico que a gente tem integração. Ele tem integração com um glicosímetro para tirar a glicemia e aquela informação da glicemia do visor do aparelho já vai automaticamente para o prontuário dele. E a mesma coisa por um medidor para um aparelho que a gente tem de medidor de pressão residencial de pressão arterial. Então o paciente vai lá, mede a pressão arterial dele, aquela informação também já vai automaticamente para o prontuário dele. Todas essas informações entram num algoritmo e isso vai em forma de alertas para o time de saúde que está monitorando ele. Alertas positivos e alertas a melhorar, né? A intervenção precisa acontecer em casos de emergência, por exemplo. Então, o primeiro é o aplicativo do paciente. O segundo é o sistema de monitoramento. Esse é o sistema onde o time de saúde opera as linhas de cuidado. Então, ele configura como é que vai ser a estratégia dele, por exemplo. Eu quero que esse paciente ele faça pelo menos
30 minutos de caminhada por dia. Então isso fica na linha de cuidado, eu consigo monitorar através da integração. Eu quero que esse paciente faça uma medição de glicemia pelo menos uma vez antes de comer, ou antes e depois de comer, antes da atividade física, enfim, ele coloca aquilo dentro da linha de cuidado. Pressão arterial. É esperado o que eu quero avaliar desse paciente. Eu quero avaliar sono, eu quero avaliar atividade física, eu quero avaliar alimentação. Então ele configura toda a linha de cuidado e ele monitora aqueles que estão indo bem, os mais engajados, os médios engajados, os menos engajados, e aí ele consegue criar ações para toda essa base. Ações inclusive automatizadas. Olha, eu quero filtrar toda aquela base que é alto risco, que é high cost para o plano de saúde, eu consigo fazer essa estratificação e eu quero mandar uma mensagem para todo mundo. Então, uma mensagem que vai, por exemplo, com um link da teleconsulta, para ter alguma assistência, para poder fazer uma intervenção com aquele pessoal. Então, o sistema ele permite estratégias diferentes para poder engajar aquele paciente. E aí tem o chat, que é aquilo que você estava comentando, Lourenço. O chat é um chat próprio da Lincoln, ele não é integrado ao WhatsApp, por exemplo, porque o que a gente descobriu dentro dessa jornada é que quando você tem uma integração com o WhatsApp Business, a Meta, dona do Facebook, dona do WhatsApp, cobra mais ou menos 50 centavos por cada conversa. Quando você coloca uma população grande e nessa interação, nessa gestão de cuidado, com um volume muito alto de mensagens trocadas entre time de cuidado e paciente, a conta assistencial fica muito alta. Então, o que a gente fez do lado de cá? A gente criou a nossa própria ferramenta e aí o profissional de saúde pode usar o chat quantas vezes ele quiser, de forma ilimitada. Isso não acrescenta em nada o custo de assistência que ele vai ter para aquela população. E aí ele consegue enviar áudio, vídeo, foto, exames, o próprio paciente também consegue fazer a mesma coisa, e isso ajuda ali nessas interações. Um dado interessante que a gente tem, hoje mais de 40% de tudo que acontece nas linhas de cuidado acontecem no chat, que é a interação do time de cuidado, seja o nosso time de cuidado, seja o time de cuidado do nosso cliente, com o paciente, tá? E aí isso mostra que não adianta ter somente tecnologia, o grande valor aqui é você conseguir ter um contato próximo com o paciente, só que aqui no nosso caso, com dados. Uma vez quando o profissional de saúde vai conversar com o paciente, ele dá uma olhada no prontuário dele, todos os dados, todas as observações que foram colocadas na linha do tempo, e ele já entende qual é a melhor abordagem para fazer com aquele paciente, e ele vai na causa raiz do problema. Olha, doutor Lorenzo, eu estou vendo que você dormiu menos de 7 horas nos últimos dias, você não vem tomando seu medicamento, a sua glicemia está acima de tanto, eu quero entender, investigar com você o que aconteceu, o que está acontecendo. E às vezes é um problema emocional. Olha, eu não estou conseguindo dormir porque eu estou com um problema na minha família aqui, e aí entra um psicólogo para poder falar com o paciente e tratar a causa raiz do problema para poder voltar ele para uma trilha positiva dentro daquela linha de cuidado. Tá? Então, um pouco de tecnologia é isso. E aí, para finalizar, a gente consegue colocar o cuidador. Esse cuidador pode ser o enfermeiro, que está cuidando daquele paciente lá na ponta, na casa dele, por exemplo, nos casos de home care, ou pode ser, por exemplo, situações onde tem o idoso, que é o pai, e os cuidadores são os filhos. E esses filhos, eles podem, inclusive, morar em cidades diferentes, mas os dois conseguem ter acesso a tudo que o pai está fazendo ou deixando de fazer. Da mesma forma, quando tem, por exemplo, essa linha de cuidado de saúde infantil, onde tem ali os pais fazendo o monitoramento da criança, e aí, por muitas vezes, o pai é separado da mãe, e os dois em casas diferentes estão monitorando tudo que está acontecendo com a criança, né? Então, são situações diferentes que os sistemas eles permitem fazer, e aí, por consequência, isso se reflete diretamente no engajamento do paciente. Perfeito, cara. Se quiserem te achar, trocar uma ideia com você nas redes sociais, você tá onde? No LinkedIn? Se quiserem encontrar Lincoln, como é que a gente faz? Procure por Lincoln Saúde ou Lincoln Health, do inglês saúde, né? No LinkedIn. O nosso site www.somoslincoln.com.br tem lá um campo de contato, a gente responde no mesmo dia, ou pode me procurar direto também no LinkedIn, Victor Navarrete, com 2 R's, um T só e um E no final, e aí a gente vai ser um prazer trocar uma ideia e aprender também um pouco com vocês. Sensacional, cara. Parabéns pelo trabalho, entendo que são
soluções como esta que podem trazer grandes diferenças nos sistemas de saúde. Como eu disse no começo, a gente precisa cada vez mais acrescentar camadas de tecnologia para cuidar desses doentes crônicos, porque aí está a maior possibilidade da gente economizar, da gente ter maior eficiência, maior eficácia, e a Lincoln está atuando nesse papel. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns para a sua equipe, e quando você vier a São Paulo, me dá um toque para a gente tomar um café e se conhecer pessoalmente, viu? Obrigado. O prazer vai ser todo meu. Quero conhecer o seu lindo estúdio. Estou vendo aqui pela câmera, né? Muito bonito. E obrigado pelo convite, amigo ouvinte. Fico à disposição para poder conhecê-los também. É isso aí, pessoal. Obrigado por você que está conosco. Quero dizer que você pode nos ajudar muito mandando um feedback. Quem você gostaria de ouvir? Quem você gostaria de ver aqui? A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, todas as plataformas de podcast. E quando você estiver lá, você pode ajudar a gente, dando estrelinhas no agregador, avaliando o nosso conteúdo, se você gostou, porque isso dá mais força para o nosso podcast. Lá no YouTube, você pode dar like, assinar o canal, comentar, que isso também dá mais relevância para o nosso programa aqui. Obrigado pela sua audiência e minha última dica, baixe o aplicativo do SD Conecta nas lojas que você vai gostar. Obrigado, até a semana que vem.